Olá, nesta videoaula nós vamos passar pelas construções fundamentais e vamos, paralelo com as construções fundamentais, vamos também rever o conceito de lugar geométrico. Então vamos começar com o lugar geométrico, que é o conjunto de pontos que participam, que pertencem, que gozam, que desfrutam de uma mesma propriedade. Conjunto de pontos que tem uma mesma propriedade, que tem uma propriedade comum. Então, por essa definição, a gente vai começar a rever a construção desses lugares geométricos e o primeiro deles é a circunferência. Então, vamos para traçar a circunferência, é muito simples. Então, vou organizar aqui o nosso papel na nossa prancheta, mas é muito simples, né? Assim, basta o compasso, o centro e o raio. Compasso, centro e o raio. Muito bem. Uma coisa importante que eu posso falar para vocês é que a construção utilizando esses elementos aqui, né, instrumentos de desenho, já faz um tempo que eu não utilizo, então vai acontecer de ter algum erro, né? De ter algum problema. Centro do compasso no ponto O, que é o ponto, que é o centro, né? Ela tem que dar pelo menos um ponto para construir a circunferência, tem que ter um ponto, que é o centro, e o raio. Né? Tem outras formas de construir também a circunferência, que a gente pode entender como sendo formas de problema. Ó, já aconteceu. Acabei de perder aqui o controle do meu compasso. O que é ótimo, né? Porque antigamente os estudantes de desenho geométrico, ó, de novo, vamos tentar mais uma vez aqui para ver se não vai ter um escape do compasso, né? Aqui é a vida como ela é. Muito bem, centro do compasso no ponto O, abertura qualquer, traço um arco, que é o conjunto de pontos. Ó, vou traçar devagarzinho, bem de leve, mantendo a ponta do compasso mais fixa possível e mantendo a leveza nesta ponta, que é a ponta do grafite. Está aí a minha circunferência, né, sem muito contraste, mas está aí a minha circunferência. Ó, à medida que eu vou traçando, vai obviamente desgastando aqui o meu grafite. Lembrar da nossa outra aula sobre materiais de desenho, que um importante aliado de quem constrói desenho geométrico, de quem trabalha com desenho geométrico, é a lixa de unha. E eu vou então lixar aqui para apontar. Vou tirar um pouquinho da minha superfície de trabalho para o grafite não sujar, ok? Muito bem, ok, é isto. Primeira construção, circunferência. A nossa segunda construção fundamental que a gente vai ver é mediatriz, que é o lugar geométrico dos pontos equidistante a dois pontos fixos no plano. Lugar geométrico dos pontos equidistantes a dois pontos fixos no plano. Bom, uma construção também muito simples e, consequentemente, também oriunda aí da própria circunferência, porque estamos falando de equidistância. Então nós temos 4 lugares geométricos que falam sobre equidistância. Primeiro, equidistância de um ponto, depois equidistância de 2 pontos ou de um segmento de reta, que é a mediatriz. Então, mediatriz, lugar geométrico dos pontos equidistantes de 2 pontos fixos no plano. Vamos à construção. Está aqui a marcação dos pontos, então a gente tem que ter pelo menos os pontos para traçar a mediatriz. Estão aqui os meus pontos A e ponto B. Muito bem, ponto A, ponto B. Vou utilizar para isso o compasso, já devidamente apontado, né, com a nossa lixa. Centro do compasso no ponto B, pode ser lá no ponto A, se você tiver um senso de organização muito mais rigoroso. Começa pelo ponto A, mas eu vou começar pelo ponto B. Traça uma circunferência, ok?
Observa que já ficou um pouco melhor o meu traçado da circunferência com o meu grafite apontado, né? Centro no ponto A, mesma abertura. Centro no ponto A, vou traçar uma outra circunferência com mesma abertura. Observe que eu estou traçando duas circunferências de mesmo raio, ou seja, estou mantendo a equidistância entre dois pontos. Determina aqui o ponto 1 e também o ponto 2. Se eu ligar o ponto 1 ao ponto 2, o que eu tenho? Eu tenho a minha mediatriz. Qual é a característica da mediatriz? É que ela sempre será perpendicular ao segmento que liga os dois pontos. Tá aí. Vai ser sempre perpendicular. Obviamente que a mediatriz também vai dividir esse segmento em duas partes iguais, tá? E, portanto, vai determinar no encontro da mediatriz, então essa aqui é a nossa mediatriz, vai determinar no encontro da mediatriz com o segmento AB, com o segmento de reta AB, o ponto que é chamado de ponto médio. Esse aqui é o nosso ponto médio. Muito bem, essa é a nossa segunda construção, chamada mediatriz, construção fundamental e também lugar geométrico, que a gente está vendo nesta revisão ou nesta apresentação para muitos sobre desenho geométrico, geometria plana, que a gente está fazendo nesta disciplina. É isto. Muito bem, nós vamos ver agora o terceiro lugar geométrico, que é a bissetriz. Lugar geométrico dos pontos equidistante de dois lados de um ângulo, ou de dois segmentos de reta que tenham um ponto em comum, que é o vértice do ângulo, ok? Então, para a gente fazer e acostumar com uma coisa que eu gosto muito no desenho geométrico, que é o raciocínio geométrico. O que é o raciocínio geométrico? Raciocínio geométrico é você antever a solução. Então eu tenho aqui dois segmentos de reta, eu vou chamar esse segmento de reta de A, né, aqui o vértice B e o ponto C. A bissetriz, então, é o lugar geométrico dos pontos que vai ser equidistante tanto do segmento A quanto do segmento AB, desculpem, quanto do segmento BC. O que significa dizer isso? Como que eu vou aferir ou conferir a distância entre uma reta e um ponto, né? Todos os pontos da minha bissetriz terão ter a mesma distância. A distância de um ponto em relação a uma reta é sempre na perpendicular. Então isso é uma coisa básica e importante. Se você tem uma reta e um ponto, a distância entre o ponto e essa reta não é um segmento qualquer, porque veja, vão dar diferentes medidas, diferentes distâncias ou diferentes valores, né? E, então, a distância entre um ponto e uma reta é sempre essa linha perpendicular, tá bom? Então, lembre-se disso também na hora de atravessar uma rua, né? Importante. Você está de um ponto, quer chegar até ao meio-fio de uma outra calçada, não faça isso, faça a menor distância, que é a perpendicular, tá bom? Então, a distância de um ponto para uma reta é sempre a menor distância. O que significa dizer que todos os pontos da bissetriz serão equidistantes aos dois segmentos dados, né? Então, se eu traçar uma perpendicular, eu terei equidistância. Definida aí a minha bissetriz, vamos traçar. Muito simples também, está aqui um ângulo qualquer, que aí a gente vai chamá-lo aí de mesmo nome que a gente deu ali para o nosso rascunho, um ângulo qualquer, e traço aqui um arco de circunferência. Então daqui o meu segmento A, vértice B, segmento BC, centro no ponto B, abertura qualquer, traço um arco, determino no lado AB e no lado BC dois pontos, eu vou chamá-los aqui de ponto 1 e ponto 2, meus pontos aí construtivos da bissetriz. Centro do compasso no ponto 1,
abertura qualquer, ó, e pode ser inclusive a mesma abertura qualquer, traço um arco. Centro no ponto 2, mesma abertura, aí tem que ser a mesma abertura. Por quê? Porque nós estamos falando de equidistância, de distância igual, ok? Determino aqui o ponto 3. Liguei o ponto 3 ao ponto B, fim da questão, está aqui a minha bissetriz traçada. Muito bem, esse é o nosso terceiro lugar geométrico, a bissetriz. Muito bem, agora vamos para o nosso quarto lugar geométrico, par de paralelas. Par de paralelas. Vamos aqui pegar o nosso papel, fixá-lo na nossa prancheta e vamos para essa construção. Antes da construção, o que eu vou fazer? Vou fazer o meu raciocínio gráfico, o meu raciocínio geométrico com o croquis. Vou pensar geometricamente. Tá? Isso é importantíssimo para a gente, pensar geometricamente. O que seria isso? O que é o par de paralelas? Então, a gente já sabe, né, que uma reta paralela ela vai ter a mesma distância em relação a... Tá ruim aqui de desenhar, porque estou na posição... O ideal era girar o papel, mas eu vou girar o corpo, né? Ó. Melhorou, né? Então tem uma reta R, a reta paralela será a reta que vai ter a mesma distância em relação, todos os pontos dessa reta vão ter a mesma distância em relação à reta dada. Ok? Então, a mesma distância também para baixo. É sempre o par de paralelas. Não existe uma reta paralela a uma reta dada. Então você tem a reta acima e abaixo, ou para um lado e para o outro, dependendo da reta. Vou mudar aqui novamente a posição do meu corpo para poder melhorar aí o desenho. Ó, então eu tenho a distância, e aí pessoal, lembrando, distância é sempre na perpendicular. Então, é o conjunto de pontos que é equidistante a uma reta dada. Então, veja, circunferência é a um ponto, mediatriz a 2 pontos, bissetriz a dois segmentos de reta e par de paralelas a uma reta apenas. Bom, então vamos para a construção do par de paralelas. E aí a gente tem algumas maneiras de construir, das mais simples às mais elaboradas do ponto de vista do raciocínio geométrico. E eu vou apresentar algumas delas aqui para vocês, tá? A primeira forma de construir um par de paralelas é muito simples, é você tendo a construção, deixa eu colocar aqui os esquadros, de uma forma que eu consiga obter esse processo. Então aqui, ó, vou construir a reta no meu limite, um pouco mais para baixo, ó. E aqui é a minha reta R, tá certo? Tá aqui a minha reta R. A minha reta R e minha reta dada. Eu quero construir uma reta paralela que passa por um ponto. Obviamente que eu tenho que ter esse ponto, porque esse ponto também mede a minha distância. Então eu vou marcar aqui uma reta, um ponto, que eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A. E eu quero construir a minha reta paralela à reta R, passando pelo ponto A. Muito simples, utilizando apenas os esquadros, eu posso só vir aqui e, ó, apoiando um esquadro no outro, eu posso simplesmente vir aqui e traçar a reta. Se eu traço a perpendicular, também com o esquadro, eu posso pegar essa medida aqui com o compasso. É sempre importante pegar medidas com o compasso para garantir mais precisão do que você medir aqui com a régua centimetrada, tá bom? Lembrem-se disso. Apoio novamente o meu esquadro, vou virar aqui só para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Ó, apoio novamente o esquadro, alinhado aqui está paralelo, porque está tudo preso, né? Tem uma reta, meu esquadro apoiado aqui, deslizo o meu outro esquadro, ó. Vou chegar um pouquinho mais para cá, para obter uma reta mais ou menos do mesmo tamanho aqui, ó. Passando por esse ponto que eu vou chamar de ponto A1.
está aqui a construção do meu par de paralelas. Par de paralelas construído apenas com o meu jogo de esquadros, tá bom? Construído apenas com o meu jogo de esquadros. Bom, tem outras formas de construir par de paralelas? Tem outras formas de construir par de paralelas. Então vamos lá. Uma das formas de construir par de paralelas é utilizando aqui a transferência de ângulos, tá bom? Transferência de ângulos. Tá? Então, agora a gente já começa a utilizar alguns recursos do desenho geométrico que vão ser também interessantes. Então, eu vou traçar aqui uma reta paralela, uma reta, né, que será a reta, e terei aqui também vou marcar assim o meu ponto, vou para cá, um pouquinho mais para cá, o meu ponto A. Tá aqui o meu ponto A. Então a reta R e o meu ponto A. Então observem que o que eu vou fazer, vou melhorar aqui, meu ponto A. O que eu vou fazer é traçar, posso traçar uma circunferência de centro na reta R. Então observem aqui o tanto que é simples, né? Então com o centro do compasso na minha reta R, em qualquer lugar, se você quiser determinar o ponto, basta fazer o contrário, ó. Centro do compasso no ponto A, abertura qualquer, vou definir aqui um ponto. Vou chamar esse ponto aqui de ponto 1, que é o centro da minha circunferência. Observe agora, o que eu vou fazer é o traçado dessa circunferência aqui, ó, passando pelo ponto A, ok? Ó, passando pelo ponto A. Então agora eu posso fazer a minha reta paralela só utilizando o jogo de compasso. Centro do compasso no ponto A, abertura até o ponto, ó. Ó. Prego essa medida. Que medida que é essa? É a medida da corda 2A. A medida da corda 2A é a mesma medida da corda que eu vou chamar de 3, 4. Certo? E a mesma medida, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um transporte de ângulo, é o mesmo ângulo, ó. Que ângulo é esse? Esse ângulo primeiro aqui, ó. Então eu tenho o ponto 4, tenho aqui o ponto 5 e tenho aqui o ponto 6. Ora, se eu ligar o ponto A ao ponto 4, eu tenho uma outra reta paralela. Se eu ligar o ponto 5 ao ponto 6, eu tenho também uma outra paralela. Tá certo? Bom, uma outra forma de construir, também bastante simples, eu vou fazer aqui utilizando o jogo de esquadros. Estou me adaptando a essa régua que eu não usava, né? E, enfim, mas vamos lá. Bom que vocês vão vendo que eu também estou me adaptando aos instrumentos. E vocês verem que instrumento não é tão importante assim. Está aqui uma reta R dada, e está aqui um ponto A qualquer, certo? Eu preciso agora definir, eu vou definir aqui a posição do ponto A, ponto A, ponto A. Então está aqui. Utilizando circunferência, centro do compasso no ponto A, a abertura qualquer, traço um arco. Tá aí o meu arco, determina na interseção da circunferência com o centro em A, com a reta R, o ponto 1. Centro do compasso no ponto 1, mesma abertura, Ó, traço uma outra circunferência. Obrigatoriamente tem que passar pelo ponto 2. Determino aqui o ponto 3. Desculpem, o ponto 2.
Obrigatoriamente tem que passar pelo ponto A e determina o ponto 2. Vou pegar agora essa distância de 2 para A. Lembra que é o mesmo caso, só que é uma corda, né? Ó. E pego aqui a mesma distância. Essa corda exatamente igual a essa corda. São circunferências diferentes, com centros diferentes, mas que vão me dar o mesmo resultado. E eu tenho aqui o ponto 3. Vou ligar o ponto 3 ao ponto A e tenho a minha reta paralela. Essa é uma outra forma de traçar a reta paralela. Se você quiser traçar o par de retas paralelas, é só repetir a operação para baixo, levando, né, a distância do ponto A aqui para baixo da reta R. Mas é só uma exemplificação, uma maneira de construir retas paralelas com o compasso. É isso. E a gente